para ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Bônus limitados a R$100. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos e, é claro, palpite com responsabilidade. Bate Pronto Coritiba de hoje começando e a gente abre falando do Coritiba porque tem atualizações, tem novidade com relação ao caso Aleph Manga. Boa tarde, Rogério Scarione. Boa tarde, TT, boa tarde aos meus amigos da bancada aqui do Bate Pronto e uma ótima tarde a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan News. Temos novidades em relação ao caso do Aleph Manga, né? Um caso que nós trouxemos na última terça-feira, que com a possibilidade do retorno do Aleph Manga antes do mês de agosto, que quando acaba a sua multa, nós soubemos que a defesa do atleta havia entrado com um pedido para reverter o restante da multa, os 50% da punição em multa. E realmente existe essa possibilidade e ela está na lei, está no Código de Justiça Desportiva. Então o Coritiba se apega muito a isso, principalmente a defesa do atacante Aleph Manga. E o que acontece? Foi feito um pedido e, ao contrário do que foi falado pela imprensa, o pedido não foi deferido pela Justiça. Por quê? Porque ainda faltam cerca de 15 dias para que o Aleph Manga cumpra metade da sua multa, da sua pena, da suspensão de 360 dias do futebol, né? Seriam 180 dias e isso aconteceria agora, no final de janeiro. Só que a multa já foi estipulada. A multa é de R$60 mil em dinheiro, mais R$60 mil em cestas básicas. E aí, cumprindo esses 6 meses, 180 dias, em que o Aleph Manga estaria afastado das atividades do futebol, pelo menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele já está cumprindo essa punição. A dúvida do Coritiba é se vai contar vai contar esse tempo ou vão considerar o prazo, o período em que o Aleph Manga também atuou no futebol do Chipre, onde ele defendeu o Paphos por empréstimo, né? Até a FIFA acatar o pedido da CBF e tornar essa punição em âmbito mundial. E aí o Aleph Manga poderia já ter uma data prevista para o retorno ao futebol, que seria entre os dias 27 e 31 de janeiro. A partir do fim deste mês, o Aleph Manga pode estar liberado a voltar às atividades como jogador de futebol. Ele ainda não retorna no Campeonato Paranaense, como o Ale informou ontem, porque ele tem 2 jogos de punição, né? Ele está suspenso no Campeonato Paranaense por conta daquela briga lá atrás, no Clássico Atletiba, no Campeonato Paranaense de 2023. Mas ele já pode retornar, ele já pode usar as estruturas do Coritiba para treinar, ele já pode ser reintegrado ao elenco do Coritiba. Principal. Ser inscrito no Paranaense. Ser inscrito no Paranaense e começar a contar essas punições, duas partidas, né, de punição. Porque enquanto o Manga está suspenso, ele não está cumprindo absolutamente nada. Então, o Manga, ele, quanto antes tiver essa liberação, melhor para o Coritiba, pelo menos no aspecto esportivo, que já pode inscrever o jogador, já pode reintegrar o atleta ao seu elenco. E aí ele pode treinar normalmente, ele vai poder readquirir a forma física. A gente sabe, apesar do Aleph Manga ele estar treinando por conta, não tem a mesma intensidade, não tem a mesma eficácia do que o treinamento dentro do clube, né? Como um atleta de alto rendimento. E aí o Aleph Manga pode retornar. Acredito que ainda vai demorar ali alguns dias para poder fazer a sua estreia, não só por conta dessa punição no Campeonato Paranaense, mas muito por conta da forma física, mas ele já poderia jogar a partir de fevereiro. Ele voltaria para o Campeonato Paranaense a partir de fevereiro. Inclusive, para o Clássico Atletiba, existe uma tendência grande de termos ali a dupla Slimanga, que a torcida do Coritiba tanto falou ontem. Talvez pela primeira vez. Pode ser a primeira vez. Se o Slimani for até a final da Copa das Nações Africanas, talvez a estreia dessa dupla aconteça no Couto Pereira, 10ª rodada, Clássico Atletiba. Vamos fazer exercício aqui. Vamos supor que a punição do Manga vai até 31 de janeiro. Que ele esteja liberado a partir do dia 1º de fevereiro. Então ele possa ser inscrito
no Paranaense no dia 1º. Dia 31 de janeiro tem Azures e Coritiba, esquece. Então ele cumpriria a punição de 2 jogos. Nos jogos contra o Andraus, dia 4 de fevereiro, e Cianorte no dia 8 de fevereiro. Então o Manga estaria apto a jogar contra o Galo Maringá dia 11. É Galo Maringá fora dia 11, dia 14 Coritiba e Maringá e dia 18 Clássico Atletiba, penúltima rodada, 10ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. E até, além da punição, tem que ter um entendimento disso que o Rogério falou, né, da questão física, né? Sim. Que ele não vai ser inscrito, por exemplo, no melhor das hipóteses, como o Rogério falou, que ele seja inscrito no dia 27, seja o dia da liberação ali, Sim. dia 28. Ele vai ter alguns dias. Sim. Vai precisar de alguns dias. Eu chuto ali entre 10 e 15 dias para estar apto fisicamente para voltar a jogar profissionalmente. Porque é muito diferente. Se ele for inscrito dia 27 é melhor ainda, porque o Coritiba tem dia 28 o Operário em casa e dia 31 o Azures fora. Seriam os 2 jogos de cumprimento da suspensão, né? Os 2 jogos que ele tem por conta da briga do Atletiba depois do recurso lá do TJD Paraná e tudo mais. O Manga, você falou de 15 dias. Mesmo que ele volte dia 1º de fevereiro, o clássico são 18 dias depois. Não, ele teria 2 semanas e meia praticamente de preparação para jogar o clássico. E o Slimani, se chega à final da Copa Africana de Nações, da Copa das Nações Africanas, ele tem a final dia 11 de fevereiro. Então ele teria a volta, ele estaria já apto fisicamente por conta da competição. O Slimani já está treinando até um pouco antes com a seleção argelina, do que o Coritiba, né? E ele voltaria, tem a viagem, claro, tem um período de descanso, provavelmente depois da viagem, preparação para o clássico. Dia 11 é a final, dia 18 é o clássico. Sim. Então por isso o Rogério fala da questão do Slimanga, né? A primeira chance de talvez vê-los juntos no clássico. É um upgrade. Eu não vou falar mais da questão jurídica, ética, que a gente já falou bastante disso ontem. Vamos falar da questão esportiva, estritamente para ficar claro. Todo mundo aqui sabe minha opinião, eu não vou entrar mais nesse assunto. Do Dalk também, a gente discutiu bastante, redes sociais, o debate foi longo ontem, bem depois do programa, inclusive. O Luizinho Jensen até perguntou se o Manga não estava punido por 5 jogos. Ele estava, a punição dele era 5 jogos, mas ele cumpriu. Cumpriu 3 ano passado. Na 11ª rodada, e os 2 jogos contra o Cascavel, só para deixar claro ali, isso. Desculpa. Não, é verdade, é bom. Então ele já cumpriu 3 jogos no Paranaense de 2023, porque faltam só 2. O Vincenzo vai entrar daqui a pouco, vai falar das do Atlético, mas tem jogadores do Atlético punidos também no começo do ano, e o Atlético chegou até a final. Porque teve recurso, etc, e tudo mais, e tem outras punições também, depois o Vincenzo atualiza pra gente. Mas na questão do Manga, pensando no clássico e na fase decisiva do Paranaense, que é o que importa, porque a primeira fase são 12 times, classificam 8, tudo bem que Coritiba recentemente com o Morínigo ficou fora das quartas, ficou em 9º. Mas é inviável pensar que o Coritiba vai repetir um papelão desse. Mesmo que não classifique em primeiro e segundo, difícil imaginar que o Coxa não vai ser pelo menos 4º ou 5º colocado da primeira fase, né? Isso de expectativa, né? Não, o Coritiba vai classificar. Não, então... O não ter classificado em 2021 foi uma aberração. Foi uma aberração. Não existe o que aconteceu aquele ano. O Coritiba estava tranquilo e daí perdeu os últimos 3 jogos ali para Rio Branco, para Cianorte. Não pôde jogar em Curitiba. Teve que jogar em Paranaguá, num lamaçal danado. Né? Aquilo lá não existe, não vai acontecer de novo. Mas tudo bem. Isso posto, o Coritiba estará na segunda fase do Paranaense. Quartas de final, que é o que importa. O Coritiba, Júnior Chávari falou na entrevista que vai buscar o título do Campeonato Paranaense lá em abril. Dia 7 de abril, se não me engano, que é a data da final. Ele disse. Então, um objetivo muito claro, montagem do time para a Série B e conquistar o título estadual. O Coritiba pensa grande, tem mentalidade vencedora, tudo aquilo que a gente já debateu. E, claro, um cara do quilate do Manga, esportivamente, dentro do campo, faz toda a diferença pro planejamento e pra ambição do Coritiba. Se o Manga voltar também da forma como ele parou no ano passado, as 2 últimas temporadas que ele fez, suspensão à parte, foram muito boas. 1 temporada e meia, né? Porque no meio do ano já foi punido. Mas a questão é que dá tempo. Pro clássico dá tempo. Do Manga voltar a jogar em alta qualidade. Voltar bem fisicamente, até porque ele não parou de treinar. Mas de conhecer o elenco, voltar a trabalhar com o Guto, estar apto de fato a jogar profissionalmente. Tempo caso confirme-se a punição sendo encerrada, né? E aí virando a multa os últimos 6 meses a partir de 31 de janeiro, quando faz 6 meses da punição lá do STJD de agosto do ano passado. E aí uma atualização sobre isso, né? Vinda que os advogados do Manga, eles ingressaram com embargos de declarações para esclarecer esse ponto de vista. Então, os efeitos desse deferimento, eles
aconteceriam daqui a 15 dias, mas eles pedem que já esteja tudo definido pela lei, tudo certo com o STJD, para que ele possa começar já a cumprir a partir do momento que vencerem os 180 dias. Só uma dúvida, não tá cravado pelo STJD, mas está muito bem encaminhado. Mas isso, o que foi pedido pela defesa do Aleph Manga foram os embargos. Então, na aquela verdade... coisa, só falta passar o tempo. Só falta assinar. Só falta cumprir. O famoso só falta assinar. Perfeito. Já deram o positivo e falaram, ó, só esperar esse tempinho aqui para completar os 180 dias, depois disso o documento tá aqui. É basicamente isso. A gente tem por aqui a pergunta do Caio. Rogério, você sabe dizer se alguém da comissão do Coritiba está acompanhando os treinamentos do Manga? Não pode, TT, pela punição da FIFA, né, e também da CBF, não pode nenhum funcionário do Coritiba estar acompanhando o Aleph Manga. O Coritiba não pode participar da defesa na justiça do atleta, assim como ele não pode usar nenhum tipo de estrutura do Coritiba para manter a forma física. O que acontece? O Aleph Manga, ele, de forma particular, ele contratou um ex-funcionário do Coritiba para auxiliar ele nesses momentos. Mas do Coritiba não existe ninguém. Ele tem uma pessoa que conhece do futebol, que tem experiência, que já trabalhou inclusive com o Aleph Manga, mas do Coritiba não tem e não pode ter ninguém acompanhando. Você sabe quem é o profissional? Eu posso descobrir aqui. Eu tive uma informação curioso. essa semana que acho que, não sei se foi agora no começo de janeiro ou no final do ano passado, o Manga foi fazer uma pelada com a galera lá no time no Colégio Marista. Tem um time muito bom dos pais e tal, da piazada, que disputa campeonato e tal. E aí foi o Manga e mais alguns jogadores da base do Coritiba que não viajaram pra Copinha e foram jogar com esse time dos pais lá do Colégio Marista. Primeiro tempo foi 11-0 pro time do Manga. O Manga tá voando. Tem um amigo que estava... Claro que não compara. Tudo bem, mas comparativo, assim... né? Tudo bem, mas ele tá treinando desde que ele foi afastado. Ele tá se cuidando. Tá bem fisicamente. Bem fisicamente. Isso é inegável. É isso que eu queria falar. O ponto é que ele não vai precisar emagrecer ou algo assim. Só que é muito diferente o ritmo, é muito diferente. Uma coisa é ele treinar sozinho ali com alguém que entenda de futebol também, e outra coisa é ele treinar num elenco profissional com 30 caras que treinam todo santo dia também. Eu posso ir lá e fazer o mesmo treino que o Manga. Exatamente o mesmo treino que o Manga. Se chegar num elenco profissional vai ser muito diferente e vai ter dificuldade. Por isso que ainda precisa dessa readaptação. Vai precisar da readaptação, porque o futebol profissional não é fácil. Não, a galera acha que... a gente costuma brincar, né, Rogério, que os caras acham, o torcedor acha, pô, esse cara é bagre, não sei o que, esse cara é ruim. Se colocar esse cara na sua pelada, ele vai fazer 50 gols. Vai moer. Ele vai fazer 50 gols, ninguém vai tirar a bola dele, ele vai driblar todo mundo, pode ser um zagueiro. A não que ser você que acha seja... caneludo, ele vai driblar todo mundo. A não ser que seja o Rogério marcando ele. Aí é mais diferente. Daqui a 20 anos ele vai estar velho, vai estar pançudo e vai estar fazendo a diferença em qualquer pelada que ele jogar. A gente tem a participação pelo nosso WhatsApp do Kozonski, final do telefone 3750. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, pessoal. Sobre o caso do Manga, né, voltando tão rápido assim, né, jogar, eu concordo que isso não é o correto, né, deveria cumprir uma pena muito mais exemplar que isso, mas olhando do ponto de vista do clube, que foi o mais prejudicado nisso tudo, né, eu acho que não só nas partidas que ele tomou o cartão, mas o ano passado o impacto que isso teve acho que foi determinante, né, no ano ruim que o Coxa teve. Então, eu acho que do ponto de vista do clube, que é o maior prejudicado, o mais certo é realmente voltar ele pro time, porque a partir do momento que o Coritiba dispensasse ele e acabasse o contrato dele, no outro dia ele estaria em outro time, então iria sair perdendo mais uma vez. Então eu acho que, apesar de tudo, o mais certo é realmente voltar ele pro elenco e que ele possa ajudar esse ano, né, o máximo possível. Obrigada ao Kozonski pela participação. Você também pode mandar o seu áudio, a sua foto, a sua opinião no nosso WhatsApp 984181071. Daqui a pouquinho, Scarione volta trazendo mais atualizações.